Prontinho. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula, a continuação da aula de genética. Nós vamos finalizar com alguns conceitos, a complementação da explicação, certinho? Meu nome é Kleber, e vamos lá. Ok? Aula de hereditariedade, continuação da aula de genética. Então vamos dar sequência. Bem, antes de tudo, vamos relembrar alguns termos, ainda falando sobre a descoberta de Mendel. Na aula anterior a gente enfatizou principalmente sobre isso, sobre os experimentos e o que Mendel descobriu. Então, a gente vai falar sobre o resultado dessa descoberta e nós vamos focar principalmente na primeira lei de Mendel, que é a lei o princípio da segregação dos fatores, a lei da segregação independente, que é a primeira lei, a lei mais simples, mas ela é fundamental para o entendimento da genética daqui para frente. Na aula anterior a gente viu alguns exemplos de cruzamento, por que ele utilizou a ervilha, entre outras coisas, e agora a gente vai focar um pouquinho mais nos conceitos e em como aplicar em algumas regras mais práticas. Olhando o texto, Mendel determinou que cada característica era regida por um par de fatores, onde um deles iria do pai e outro da mãe. Seriam os fatores hereditários. Esses fatores, os alelos, os genes, são representados aqui por letras. A letra maiúscula, o chamado gene dominante, a letra minúscula, o gene recessivo. As plantas puras que apresentavam as mesmas letras eram chamadas de puras ou homozigóticas, e as que tinham letras diferentes eram chamadas de heterozigóticas. Então, uma planta dita pura, ela poderia ser tanto pura dominante, com duas letras maiúsculas, quanto pura recessiva, com duas letras minúsculas. E os heterozigóticos, os impuros ou híbridos, apresentavam letras diferentes. Significava que ele havia herdado um gene, um alelo, um fator do pai e outro da mãe de forma diferente. Então não eram iguais. Ok? Bem, isso é um resumo do que a gente tinha visto na aula anterior. Vamos lá. Aqui a gente está vendo desde a geração F1, que é não, aqui, desculpa, aqui no quadro do lado a gente tem desde a parental, aí a geração F1 e a geração F2. No primeiro quadrinho a gente tem uma flor roxa, uma flor branca. A flor roxa, ela é azão, ou seja, ela é homozigótica dominante. E a flor branca, ela é azinho, ou seja, homozigótica excessiva. Tanto a flor roxa quanto a flor branca são puras, porque apresentam os dois alelos iguais. Ok? Na hora de ocorrer a meiose e produzir os gametas, a flor roxa e a flor branca sempre vão produzir os mesmos alelos nos gametas. Por quê? Porque para produzir o gameta, se separa as duas letras. Cada uma das letras vão para um dos pares de gameta. Então, toda vez que a flor roxa for produzir um gameta, sempre vai ter azão, porque ele não tem azinho para doar para o gameta. Enquanto a flor branca sempre vai doar o azinho. Então, uma sempre vai doar azão, outra sempre vai doar azinho. Por isso que 100% dos filhos dessas duas plantas vai ser sempre azão-azinho, porque azão vem sempre do pai, um exemplo, e azinho sempre da mãe. Então, vai ficar sempre azão-azinho, azão-azinho. Por isso que a primeira geração aqui é azão-azinho. Se eu cruzasse 100 vezes, seria 100 vezes azão-azinho. Então, 100% dos filhos dessas duas plantas puras é uma planta híbrida, ou seja, heterozigótica, que as duas letras não são iguais, etc. Então, se eu pegar duas plantas dessa, filhas das puras, que são heterozigóticas, e cruzar entre elas, eu vou ter a primeira geração, a geração F1. Então, eu estou cruzando duas plantas híbridas entre si.
Na hora que essas duas plantas vão produzir os gametas, elas sempre vão produzir gameta meio a meio. Então, sempre vai produzir gameta que carrega azão, gameta que carrega azinho. Se for 50, é 25 azão, 25 azinho. Se for 10, 5 azão, 5 azinho. Sempre os gametas terão essa mesma proporção, né, de divisão dos alelos. Azão e azinho de forma igual. A outra aqui do mesmo jeito, sempre azão e azinho da mesma forma. Então, cada gameta, ou seja, cada célula reprodutiva, vai carregar um alelo. Ok? Se a divisão é igual, sempre eu vou ter 50% dos gametas carregando azão, 50% dos gametas carregando azinho. E aí o que eu vou fazer aqui embaixo é cruzar, né, os gametas. Azão, azinho de um lado, azão, azinho do outro. E o resultado é esse aqui embaixo. Eu tenho 1 de 4, né? Já que eu estou cruzando 2 vezes 2, eu tenho 4 possíveis resultados. Sempre é assim, né? Então, 1 de 4 vai dar puro azão, azão. Ou seja, vai ser homozigótico igual, dominante. 2 de 4, ou seja, azão, azinho ocorreu 2 vezes aqui no cruzamento, vai ser híbrido, ou seja, heterozigótico, que as duas letras não são iguais, ok? E 1 de 4 vai ser azinho, azinho, ou seja, homozigótico recessivo. Tem uma forma mais simples da gente observar isso, né? É uma regra chamada de que a gente usa um quadro, né? Eu não sei como é que é a pronúncia, eu não sei, se não me lembro se é Punet ou é Punet, Punet, deve ser um desses três, né? Simplificando, como é que eu faço o cruzamento? Eu pego cada uma das letras que vão ser colocadas nos alelos e coloco assim. Eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui em cima a mãe e aqui do lado o pai, ou vice-versa. Então, a primeira flor, aqui, ó, tá aqui. A segunda flor vai doar também azão, azinho. O que eu vou fazer aqui dentro desse quadro é a combinação desses alelos. No primeiro aqui eu vou cruzar azão com azão. Então a primeira planta, ou seja, ela tem chance de ter o quê? Azão, azão. A segunda aqui vai ter azão com azinho. Sempre o maiúsculo na frente do minúsculo, né? Então azão, azinho. Aqui embaixo eu peguei aqui, ó, na coluna azão com azinho. Sempre o maiúsculo na frente, azão, azinho. E por último o azinho combinou com o azinho. Finalizando o quadro, aqui dentro, né, os 4 resultados eu tive um resultado azão, azão, ou seja, 25%. Professor, por que dá 25%? Porque eu tenho 4 resultados. Então, eu tenho um azão, azão de 4. 1 dividido por 4 dá 0,25. 1 dividido por 4 dá 0,25. Se você multiplicar por 100, eu transformo em porcentagem, ou seja, 25%. Lá nos quadros do meio, você viu que deu azão, azinho 2 vezes. Azão, azinho 2 vezes, ou seja, 2 de 4. 2 dividido por 4 dá 0,5. Ou seja, se eu multiplicar por 100, eu tenho 50%. E por último, deu um azinho, azinho. Ou seja, azinho, azinho é 1 de 4 também, né? 1 dividido por 4, 0,25 vezes 100, 25%. Então, isso acaba se tornando uma regra. Toda vez que eu cruzo duas plantas híbridas, ou desculpa, dois indivíduos híbridos para uma característica, né, que eu estou observando, sendo letras desiguais, azão, azinho com azão, azinho, bezão, bezinho com bezão, bezinho, eu sempre vou ter esse mesmo resultado. 25% homozigoto dominante, 50% heterozigoto e 25% homozigoto recessivo. Isso é uma regra. A gente chama de proporção 1, 2, 1. Viu? Vamos aqui. Algumas conclusões, né? Deixa eu colocar no lado aqui que não atrapalha. Existem determinantes de natureza particular, denominados fatores. Os fatores são atualmente chamados de genes. Fatores era como Mendel chamava, né, os alelos. Né? Por exemplo, quando ele falava que o indivíduo, ele tinha que ser, a característica do indivíduo era formada por 2 fatores. Um ele herdava do pai, outro da mãe. Significava que esses fatores eram os genes, ou seja, uma característica que eu tenho ela é formada a partir de 2 genes que eu vou receber. Eu não vou ter nunca uma característica que ela vai ser expressa por um gene só. Pelo menos não é o normal, não é o comum. Eu vou ter sempre formado por 2, porque eu herdei esses 2 do meu pai.
ou dos meus pais, um do pai e outro da mãe, ok? Os fatores são responsáveis pelas características dos indivíduos, ou seja, cada característica que o indivíduo possui, ela é resultado da combinação de dois fatores, de dois genes. Cada característica é determinada por dois fatores, são os alelos. Os fatores são herdados em igual proporção, ou seja, não importa qual é a característica, eu sempre vou receber metade dos genes do meu pai e metade da minha mãe. Tem exceções, viu, gente? Mas, por enquanto, essa é a coerência. Fatores são segregados de forma igual para a formação de células reprodutoras. Deixa eu ver ali. Ou seja, azão é formado pela combinação de azão com azão. Azão-azinho, né? Azão-azinho e assim por diante. Gametas são combinados ao acaso, não levando em consideração os fatores das células reprodutoras. Gente, por que a gente usa o quadro de Punnett, né, de Punnett, né? Porque a gente chama de probabilidade. A chance, né, de uma flor, vamos supor que eu cruzei as duas flores ali e eu obtive todas brancas. A chance de nascer uma branca é de 25%. Ela pode acontecer mais ou menos, entendeu? Mas é uma probabilidade. Qual é a maior probabilidade dela nascer roxa? Porque roxa pode acontecer de duas formas. Ela pode ser azão-azão ou azão-azinho. Porque o roxo é dominante. E eu só tenho 25% de chance de ela nascer branca. Então, a probabilidade é que a roxa se expresse mais, que apareça mais. Porém, é probabilidade. A mesma coisa você pegar uma moeda. A moeda não tem cara ou coroa? A lógica é que 50% de chance de jogar e cair cara, 50% de jogar e cair coroa. Mas você pode jogar 10 vezes. Vamos supor que caiu 8 vezes de um lado e 2 do outro. A probabilidade diz que tem 50% de cair de cada lado. Porém, eu joguei e aconteceu mais de um lado que do outro. Entendeu? É o acaso. Certo? Vamos lá. Resumindo, né, para a gente finalizar, genes, né, no caso os chamados fatores, né, os genes, os fatores como Mendel chamava, são trechos do DNA que contém informação genética. Os genes é a parte do DNA que são responsáveis por expressão a determinada característica. Os alelos são diferentes versões de um mesmo gene. Cada indivíduo possui 2 alelos. Por exemplo, eu tenho o gene da cor do olho, né? É representado ali, por exemplo, pela letra C. Mas eu tenho Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. 3 combinações de alelos para um mesmo gene, que é o gene da cor do olho. Ok? Homozigoto. Homozigóticos ou puros são expressões, são representações gênicas em que os alelos são iguais, os genes são iguais. Então, ou é tudo igual maiúsculo, tudo igual minúsculo, não importa, mas tem que ser iguais. Se for diferente, não é mais homozigoto. Heterozigoto, também chamado de híbrido. Híbrido significa mestiço, né? Seria basicamente o sinônimo. Então, é quando os genes não são iguais. Eu vou ter um maiúsculo e um minúsculo, né? Ou letras diferentes. Ah, professor, pode ter letras diferentes para representar o mesmo gene? Sim, gente, acontece. Entendeu? Tem casos em que pode ter mais de um dominante para a mesma característica. A gente chama de codominância. É o caso do tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo eu tenho 2 dominantes, o A e o B. Como é que eu sei que os 2 são dominantes? Porque se eu junto os 2 genes, dá um tipo AB. Os 2 se expressam. Entenderam? Genótipo. Isso é importante. Essas letras, quando a gente analisa os genes, os alelos, isso é o genótipo. Ok? É o genótipo. Então, cada combinação de alelo é um genótipo. Então, Czão, Czão é um genótipo. Czão, Czinho. Czinho, Czinho. Cada um eu posso usar como um genótipo. Então, quando eu tenho a combinação lá, azão, 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 azinho, 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 cada um é um genótipo. Né? Agora, quando a gente fala em fenótipo, é a característica que eu vou observar. Isso é muito importante porque, no caso da flor aqui, ó, eu tenho quantos azão, 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 azinho e azinho, azinho? 3. Então, 3 genótipos diferentes. Porém, eu tenho quantos fenótipos? 2.
flor roxa e flor branca. Nesse caso aí, qual é a probabilidade de nascer da cor roxa? E eu não quero saber as letras, eu quero saber a probabilidade. Eu olho aqui no resultado. Azão, azão é roxo? É. Azão, azinho é roxo? É. Então eu somo os dois. Então, para esse cruzamento aqui, eu teria 75% de chance de nascer roxo e 25% de nascer branco. Ou seja, eu tenho 3 genótipos, mas eu só tenho 2 fenótipos. Ok? Entenderam a diferença? Genótipos são as letras, né, de uma forma simplificada. E fenótipos seriam as cores. Alelo dominante. Alelo dominante, gente, normalmente a gente representa pela letra maiúscula. O alelo dominante é aquele que vai se expressar quase que sempre. Como é que eu sei quem é dominante? Por exemplo, eu ganhei um exemplo, gente, hipoteticamente. Eu ganhei um casal de gatos. Uma gata preta, um gato cinza. Né? E aí eles cruzaram. E aí eu vou observar para me saber, como é que eu faço para saber qual é a cor dominante, preto ou cinza? Eu vou olhar os filhotes. O que prevalecer, normalmente é o dominante. Ele se expressa em maior quantidade. Por quê? Porque quando mistura os genes, o gene dominante é aquele que aparece. No caso da flor roxa, como é que eu sei que a flor roxa é dominante? Porque quando eu misturei o azão do roxo com o azinho do branco, o roxo ganhou. A flor foi roxa. Entendeu? Então, dominante é aquele que se expressa principalmente em heterozigose. Ok? Quando eu misturo os dois, a característica que se expressa é a dominante. Alelo recessivo. Recessivo normalmente é representado por letras minúsculas. Essa característica ela só vai se expressar em homozigose, só se tiver 2 minúsculos iguais. Aí a característica se expressa. Muitas doenças são assim, né? Muitas doenças são caracterizadas por recessividade, só se expressam, né, em caráter recessivo. Isso explica que muitas vezes algumas características os pais não têm, mas o filho tem. Albinismo, por exemplo, né? Albinismo é caracterizado, né, por recessividade. O pai está lá, normal, produz melanina de forma normal. A mãe produz melanina de forma normal. Tem um filho albino. Aí o pai, o que aconteceu? A mãe, sem entender também. Provavelmente os dois não são albinos, mas eles são portadores, ou seja, são heterozigóticos. Né? Provavelmente o pai é azão azinho, a mãe também é azão azinho. Ou seja, o filho nasceu azinho azinho para ser albino. E aí, qual é a chance disso acontecer? 25%. Então, gente, se os pais forem heterozigóticos, e eles são heterozigóticos para uma característica que possa ser uma doença, uma característica assim, o filho tem 25% de chance de herdar. Acontece. Né? Não é tão comum, mas acontece. Um exemplo aqui interessante. Né? Fenótipo e genótipo. Né? Para a gente aprender a diferenciar logo para poder fixar. Fenótipo é a característica expressa, ou seja, aqui a gente está observando o cabelo louro e o cabelo castanho. Representei aqui pela letra C, a cor do cabelo. O genótipo para o cabelo louro, né? Chacara loiro, é louro, né? Czinho, ou seja, é uma característica recessiva. Homozigótica recessiva. Só vai ser louro se herdar, se vier naquela probabilidade, ambos os Czinhos dos pais. Já ser de cabelo castanho, um Czão é suficiente, ou seja, ele vai se expressar em homozigose, ou seja, puro, ou em heterozigose, Czão, Czinho. Então, qual é o genótipo? As letras. Qual é o genótipo? Quantos genótipos eu tenho aí? 3. Czão e Czinho são os genótipos para o cabelo castanho. Czinho para o cabelo louro. Quantos fenótipos eu tenho? Eu tenho 2. Louro e castanho. Entenderam a diferença? Mais um ponto importante aqui para fenótipo. A gente tem que observar o seguinte. O fenótipo ele pode ser observado, né, porque o fenótipo ele é o que o genótipo expressa, mas também pode ter ação do meio ambiente. Como assim, professor? Por exemplo, se a gente tomar mais ou menos sol, a cor da nossa pele pode variar um pouco. Vamos supor que eu pegue um casal de irmãos gêmeos idênticos.
E ambos, né, apesar de serem idênticos, ambos colocados de forma diferente. Eu pego, eles separam os dois. Um vai conviver em uma área pouco iluminada pelos raios solares, outro vai morar em uma área muito ensolarada. Quer dizer, vai pegar muitos raios solares. Então, depois de um tempo, eu pego os dois novamente, apesar dos dois terem o mesmo gene, o mesmo genótipo, e inicialmente o mesmo fenótipo, o fenótipo ali naquele momento é diferente. Porque o cara que pegou menos sol vai estar com a pele mais clara, o cara que pegou mais sol vai estar com a pele mais escura. Isso para gêmeos idênticos seria perfeito para a gente poder observar. Então, o genótipo, ele dá a expressão genética, dá a característica do nascimento e as possibilidades. Mas quem vai receber a mudança é o fenótipo. Então, o fenótipo é a característica que vai ser expressa pelo gene e pelos fatores ambientais. Então, eu posso dizer que o fenótipo ele é expresso pelo gene, pelo genótipo e pelos fatores ambientais. No caso, aí, os raios solares escureceram um pouco mais a pele do indivíduo. Não é que o fator do meio ambiente totalmente vai mudar o indivíduo. Não. Mas ele pode modificar, sim, o genótipo. Né? Um padrão que já existe. É determinado pela ação conjunta genótipo mais meio ambiente. O mesmo genótipo pode expressar diferentes fenótipos, dependendo da sua interação com o meio. Por exemplo, a cor da pele sofre influência ambiental. Pessoas com mesmo genótipo podem apresentar diferentes tons de pele, dependendo da sua exposição à radiação ultravioleta. Aqui, gente, mais um caso da gente observar aqui, né? A gente pode observar dois casos aqui de bois, né? De bois, não, desculpa. Um casal de um boi e uma vaca. O boi ali todo malhado, preto com branco, né? Bezão, né? Ele é puro, né? Homozigótico dominante. Aqui já a vaca é marrom com branco. Bezinho, ou seja, pura também, mas homozigótica recessiva. Ao cruzar os dois, né, eu vou ter 100% de filhotes bezinho. Aí, como é que eu sei qual dos dois é o dominante? O preto com branco ou o marrom com branco? O preto com branco. Então, é assim que eu sei quem é o dominante. Ok? Quando eu cruzo dois puros, né, eu vou ter 100% do resultado igual ao dominante. Quem for o dominante? Preto com branco. Já se eu cruzar dois híbridos, né, bezinho com bezinho, né, eu vou ter aquela proporção que eu falei para vocês, que eu chamo de proporção 1, 2, 1. 1 de 4 é o bezão, ou seja, o homozigoto dominante. 2 de 4, olha aqui os dois aqui no meio, são os dois heterozigóticos. E 1 de 4, no final, é o homozigótico recessivo. Então, eu tenho um dominante, 2 heterozigóticos e um recessivo. Ok? Na proporção geral, eu tenho 75%, ou seja, 3/4 de vacas pretas e brancas e 1/4 de vaca marrom e branca. Vamos lá. Dando sequência ao assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre heredograma. Heredograma, gente, é uma forma de você representar um trecho da sua árvore genealógica para observação, a fim de observação de fatores genéticos. Né? Tem gente que chama de genealogia, uns chamam de pedigree, né? Mas é interessante porque ela vai representar o grau de parentesco e alguma característica pode ser destacado a fim de análise. Por exemplo, o caso que eu citei do albinismo, né? Um casal um casal aparentemente normal, que produz melanina normal, tem um filho albino. Aí eles vão lá conversar com o médico. O que aconteceu? O médico, né, pode montar um heredograma a fim de estudar os graus de parentesco para saber a origem daquele gene. Porque uma característica recessiva pode pular várias gerações até ela se expressar. Isso é muito peculiar, muito peculiar. E existem doenças mais raras ainda, porque tem doenças que ou o homem ou a mulher pode carregar o gene, entendeu? Por exemplo, tem uma doença que eu acho bem legal, num filme chamado O Óleo de Lorenzo, né? Que é a adrenoleucodistrofia. A adrenoleucodistrofia é uma doença que apenas os homens
expressam ela. Mas quem normalmente passa para o homem é a mãe. Uai, a mãe não tem a doença? Não, ela é apenas portadora do gene. O gene só é ativado quando ele é combinado com o cromossomo Y. Então, tem muitos casos em que a doença vai passando pelas mulheres, as mulheres normais, aí tem um filho com a doença neurodegenerativa, a criança vai perdendo a coordenação motora, né, e tudo, até chegar ao ponto de falecer. Hoje em dia tem tratamento, você consegue aumentar a vida, a expectativa de vida basicamente quase que é o normal. Mas antigamente, quando não tinha o tratamento, as crianças morriam com poucos anos. Né? Os meninos, no caso só, apenas os meninos homens. Mas vamos lá. Então, para a gente observar o heredograma, a gente tem que entender que o heredograma ele é constituído por símbolos. Né? E esses símbolos têm significados. Okay? Por exemplo, o homem é representado por um quadrado. Okay? E a mulher por um círculo. Quando você tem um homem e uma mulher lado a lado e entre eles tem uma linha horizontal, significa que ocorreu ali um casamento. Então a linha horizontal representa casamento. A partir da linha horizontal, se tiver uma linha vertical, significa que aquele casal teve filiação, teve filhos. E aí os filhos são colocados, né, embaixo, com uma linha horizontal e embaixo dela como se fossem ramos. Como se fossem frutos, galhos de um fruto. Então, aqui no caso, esse casal, o homem e a mulher, eles tiveram 4 filhos. Menino, menina, menino, menina. Ok? É a forma da gente apresentar. Quando o quadrado ou o círculo está pintado, significa que o indivíduo em questão ele foi afetado pelo que eu estou observando. Vamos supor que seja uma característica física. Então, o quadrado ou o círculo escuro tem aquela característica física. Então, eu posso, a partir dele, observar a chance da ocorrência em outras pessoas. Professor, e por exemplo, e se uma mulher estiver grávida, não souber qual é o filho, eu já quiser observar o filho, né? Uma forma da gente observar um indivíduo que não teve o sexo ainda determinado é a gente colocar um losango, né? Um losango no lugar. Por exemplo, casal tal vai ter um filho, a mulher está grávida, mas não sabe o sexo. Aí você põe um losango embaixo e pode calcular a probabilidade dele receber tal característica. Quando, olha só, quando você tem filhos representados quase em forma de um triângulo fechado embaixo, significa que são gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos verdadeiros. Se o triângulo não fechou embaixo, você tem caso de gêmeos, mas gêmeos falsos, dizigóticos, gêmeos não verdadeiros. Né? Depois eu vou falar a diferença deles daqui a pouco. Então, o heredograma pode ser representado assim. Ele vai ter na lateral números em algarismos romanos. O que significa isso, professor? São as gerações observadas. Aqui, no caso, eu tenho a primeira geração, a segunda e a terceira geração. As numerações podem iniciar do início ao fim com uma numeração só, ou em cada geração pode iniciar a partir do 1, tanto faz, eu já vi das duas formas. Então, normalmente eu observo o seguinte, aqui eu tenho uma mulher da geração 1, indivíduo 1, homem, geração 1, indivíduo 2, mulher, geração 1, indivíduo 3, e assim por diante. Ok? Por que tem uns escuros, pessoas? Provavelmente eles são afetados pela característica que eu estou observando. Tá certo? Deixa eu ver o que eu posso mais colocar. Observando aqui que aqui tem um casal de gêmeos não idênticos, viu? Porque não fechou o tracinho aqui embaixo. Tá bom? Um caso aqui bem legal da gente observar, uma representação de heredograma. A gente não pode falar, uma árvore genealógica. É só um pedaço da árvore genealógica porque eu posso observar poucas gerações. Não necessariamente todo um ramo familiar, mas apenas um trecho da família. Então eu tenho aqui no caso do... Por que faltou aqui na representação desse heredograma? Tinha que ocorrer um traço entre os casais. Não tem aqui. Então tenho aqui Abraham e Mona, são os pais do Homer. Aí eu tenho como irmãos o Herb e o Homer. E aí, aqui a Clancy e a Jack, são os pais da Marge.
e também são os pais da Paty e da Selma. O que faltou aqui? O triângulo, ó. Deveria ter um triângulo representando aqui, né, as duas, porque elas são gêmeas idênticas. E entre o Homer e a Marge, os 3 filhos, né, Bart, Lisa e a Meg, por que está nessa ordem? Normalmente a gente coloca da esquerda para a direita também a questão da idade. Então o Bart mais velho que a Lisa mais velha que a Meg. E aqui a filha da Selma, que é a Lynn, né? Eu nem lembrava disso, tem tempo que assisti Simpson. Então um exemplo só para mostrar para vocês como é que seria. As representações aí não estão corretas porque faltam as linhas horizontais e no caso das gêmeas ali tinha que ocorrer o triângulo, né? Mas vamos lá. A gente tem que entender que toda característica que será observada normalmente pode aparecer pintada, né, escura. Ah, professor, eu já vi um caso em que está pintado só metade. Quando está só metade, muitas vezes é portador. É um heterozigótico. Mas isso não é tão comum, é muito difícil ver dessa forma. Mas os pintados inteiros, eles têm o fenótipo, a característica que eu estou observando. Ok? Quando tanto eu posso observar características dominantes quanto recessivas. Tá certo? Aqui é um outro caso aqui da gente mostrando, né? Ah, professor, por que aquela característica não apareceu nos filhos e foi aparecer lá no neto? Algumas características são assim. Por exemplo, isso aqui pode ser uma característica recessiva. Por que eu sei que ela é recessiva? Se ela fosse dominante, ela estava nos filhos. Ok? Mas ela vai aparecer no neto. As características, quando elas são recessivas, elas podem pular gerações. As características dominantes, não pulam gerações. Elas vão se expressar geração a geração. Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplozinho aqui, né? Não tem nada marcado, mas ele pediu o seguinte: quais os indivíduos representados por números certamente apresentarão o caráter dominante determinado pelo gene A? Se falou apenas o gene A, pode ser homozigoto, os 2 As, ou heterozigoto, Azão, Azinho. Então a gente tem ali, na geração 1 aqui, eu estou dando o nome, ó, geração 1, o homem Azão, Azão, a mulher Azão, Azinho, Azinho. Os 2 são puros para característica. Ele puro dominante, ela pura recessiva. E tiveram os filhos, 1, 2, 3, 4. O filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4, gente, vão herdar os genes dos pais. Eu teria que fazer o cruzamento Azão, Azão com Azinho, Azinho. Mas eu sei o resultado de qual é salteado. Toda vez que eu cruzo puros, puros diferentes, o resultado são heterozigóticos. E qual é o heterozigótico formado aqui entre eles? Azão, Azinho. Então todos os 4 filhos são Azão, Azinho. Ou seja, no 1 vai ter a presença do Azão. No 2 vai ter a presença do Azão. No 3, a presença do Azão. E no 4, a presença do Azão. Ou seja, todos os filhos eu vou ter a presença do Azão. Agora, e nos netos? Aí eu teria que fazer o cruzamento. Aqui eu fiz uma simulação, né, de como seria. Os 4 filhos terão a presença de Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho, Azão, Azinho. O que eu fiz aqui? Essa mulher que casou com o filho 1 é Azão, Azinho também. Então eu cruzei Azão, Azinho com Azão, Azinho. Qual é o resultado? 25% de chance de ser Azão, Azão. 50% de chance de ser Azão, Azinho. 25% de chance de ser Azinho, Azinho. Ou seja, esse cruzamento aqui, entre esse casal, mostrou que o 5 tem 75% de chance de ter o Azão, né? Mas ela aqui está falando, certamente apresentarão. O 5 não é certeza. Não é certeza que vai apresentar, porque tem 25% de chance de não apresentar. Então o 5 não seria a resposta. E vamos ver o casal 4. O homem 4 casou com a mulher Azinho, Azinho. Então o homem é Azão, Azinho, casando com a mulher Azinho, Azinho. E eu vou cruzar as letras. Eu vou combinar Azão, Azinho, depois Azão, Azinho de novo. Azinho, Azinho, depois Azinho, Azinho de novo. Eu uso aquele quadro. Como resultado, eu vou ter 50% do resultado da Azão, Azinho. E 50% do resultado da Azinho, Azinho. Ou seja, é certeza que ele vai ter Azão? Não. Então, a resposta certa para essa questão seria os filhos. Né? Os filhos não, seriam os indivíduos. 1, 2, 3 e 4. Eles, com certeza, terão Azão. O 5 e o 6, não é certeza. O 5 tem 75% de chance de ter Azão.
E o 6, 50% de chance de ter razão. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar de gêmeos. Bem, todo mundo já deve ter visto gêmeos, deve ter gêmeos na família ou conhecidos que são gêmeos, né? E existem vários termos, né, que são utilizados. Os gêmeos são caracterizados por um nascimento, né, onde a mãe ela tem mais de um filho por vez, né? Em alguns casos, gêmeos são idênticos, quando uma característica importante para gêmeos idênticos, eles têm que ter o mesmo sexo, né? Não tem gêmeos idênticos, sexo diferente. Vou explicar por quê. E tem casos de gêmeos não idênticos do mesmo sexo e de sexo diferente. Então, como é que ocorre? O que tem que acontecer durante a gestação ou antes para que a mãe tenha filhos gêmeos, né? Gente, a gestação gemelar ela vai ocorrer por dois motivos. Poliembrionia, né? Quando é o caso de que uma fecundação pode se dividir gerando mais de um embrião, ou ovulação múltipla, que é um caso relativamente, é o mais comum. Quando a mulher, ela em vez de liberar um único óvulo, ela pode liberar mais de um óvulo, que pode ser fecundado, né, por mais espermatozoides. Cada óvulo vai desenvolver formando um embrião. Ok? Vamos lá. Eu tirei bem daqui. Bem, o primeiro caso, ele é menos comum, ele é um pouco mais raro, são os gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos univitelinos ou monoplacentários, tem vários termos. Significa que os dois, eles são idênticos. Os dois indivíduos são idênticos, né? E obrigatoriamente tem que ter o mesmo sexo. Como vai ocorrer? Vai ocorrer por divisão do embrião, né? Durante a fase embrionária, né, ocorre o momento seguinte. Os gêmeos idênticos, era para ser um único indivíduo. Nós temos um único espermatozoide, um único óvulo sendo ocorrendo o processo de fecundação. Aí ali fecundou, formou o zigoto, né? Formou o zigoto. Você tem 23 cromossomos sendo trazidos aqui, 23 cromossomos sendo trazidos aqui, formou um zigoto com 46 cromossomos. Aí vai ocorrer um processo de divisão. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 16, 32, 64 e assim por diante. Durante esse estágio de divisão, né, chega num estágio embrionário chamado de mórula. O termo lembra mora, né? Nesse estágio, é basicamente um aglomerado de células que tem ali entre 8, 16, 32 células, eu não me lembro bem a quantidade, e isso pode fazer com que essas células se separem. Mas o que aconteceu? Um único zigoto, na hora que ele está dividindo, formando várias células, um processo mitótico, um processo que é mitose, essas células, em vez de elas estar se dividindo, mas continuando juntas, elas se separam. E os grupos celulares continuam a se dividir, até começar a diferenciar e dar origem a um embrião. Mas surgiu tudo de um único zigoto. Isso é esse caso que a gente caracteriza como gêmeos idênticos. Espera aí, professor. Se eles formaram do mesmo zigoto, esses gêmeos têm o mesmo DNA? Tem. Eles são clones naturais. Ambos têm o mesmo DNA. Espera aí, professor. Se uma menina, hipoteticamente falando, ela é casada com um homem que ele tem um irmão gêmeo, né? E ela tiver um filho, e se fizer o teste de DNA, o tio da criança, o pai e o tio, ambos seriam, pelo teste de DNA, reconhecidos como pais? Sim, o teste de DNA não tem como diferenciar para gêmeos idênticos. Complicação, né? Mas acho hipotético isso acontecer, mas só para que vocês tenham noção, né, do grau de semelhança, porque o grau de semelhança não é só é genética. Basicamente, são clones, são cópias genéticas um do outro. Ah, mas eles podem crescer e diferenciar, lembra que eu falei do fenótipo? Né? Mesmo gêmeos idênticos podem diferenciar pelos fatores externos, ambientais. Então, um pode ficar mais moreno que o outro, um pode crescer mais que o outro, um pode engordar mais que o outro, porque eles não vão viver da mesma forma. Ok? Gêmeos idênticos.
E os gêmeos não idênticos, né, chamado também de falsos gêmeos, dizigóticos, tem vários termos. Gente, nesse caso aqui, é o mais comum. Por uma disfunção hormonal, a mulher pode liberar mais de um óvulo por vez, né, sendo fecundado por mais espermatozoides, porque durante o processo de fecundação, é comum um espermatozoide fecundar um óvulo, mas ali tem mais espermatozoides. Então, se tiver mais óvulos, esses outros espermatozoides vão fecundar os outros óvulos. Então, nesse caso, olha só que interessante, cada óvulo fecundado vai dar origem a uma criança, que apesar de terem os mesmos pais, são como se fossem irmãos diferentes, que, por um acaso, estão nascendo juntos. Então, os idênticos compartilham a mesma placenta. Aqui não. Cada um forma uma placenta diferente. Certo? Geneticamente, não são idênticos. Essa é outra característica. Gêmeos diferentes, gêmeos dizigóticos não idênticos, gente, eles são apenas irmãos ali, que não são clones, que, por um acaso, estão nascendo juntos. Estão compartilhando a barriga naquele momento. Cada um, normalmente, pode ser originado por um óvulo fecundado por um espermatozoide diferente. Ok? Então, são duas situações bem distintas. Tá bom? Aqui, de novo, mostrando que no primeiro, ó, um único óvulo fecundado se divide em duas células. O zigoto continua se dividindo e forma uma massa celular que se separa. As duas massas celulares originam dois indivíduos idênticos, gêmeos idênticos. Ok? Olha lá, a mesma placenta, ó. A mesma placenta, né? Alimentando aqui, ó, ligando o cordão umbilical de ambas as crianças. Esses indivíduos aqui têm o mesmo sexo, são ambos meninos, ambas meninas. Só pode acontecer de mais de dois? Pode, gente. Gêmeos idênticos, eu não sei se eu já vi 4, mas 3 eu já vi sim. Né? Trigêmeos idênticos. É muito raro, raríssimo. Esse tipo de gêmeo é mais raro do que esse outro aqui. Aqui não, 2 óvulos são fecundados, cada um por um espermatozoide, e começa a se dividir. Né? Cada divisão origina um indivíduo, cada indivíduo aqui está ligado, né, a uma placenta diferente. Né? É chamado também, o outro termo também é chamado de gêmeos fraternos. Né? Beleza, gente? Acho que a aula de hoje encerrou. Ok? Vamos ver se não vai dar problema aqui para transmitir a aula. Tomara que não.